executando o código antes e depois do teste ou switch. No Jasmine, ele permite que a gente execute o código antes e depois de um teste, depois de um describe, com o uso de funções especiais. Com o uso dessas funções, as repetições de código podem ser evitadas e permite executar o mesmo código antes e depois de cada switch. Então, às vezes eu preciso criar um objeto toda vez que eu executar uma switch, inicializar alguns valores, e aí eu não preciso ficar reescrevendo isso. Eu posso apenas chamar essa função, que será um dessas aqui. Before each, after each, before all and after all. Permite executar um código antes e depois de cada teste, Então, o primeiro que a gente vai ver é o before each. É uma função JavaScript global do Jasmine que é executada antes de cada teste. Pode ser executada antes de cada teste e serve para inicializar ou reiniciar um status. Pode também executar uma ação antes de cada teste. Então, vamos fazer aqui o nosso before spec.js. Aquilo que vocês já conhecem, Vou copiar aqui. Como é que a gente estava usando aqui? Usando Method, usando a função, vou colocar aqui, usando a função before each. Eu vou criar uma variável contador em que eu quero que ela seja inicializada toda vez que eu executar uma spec, entendeu? Então eu posso colocar aqui. Então, before each, vou passar uma função aqui para ela. Eu quero que o contador seja inicializado. Então, toda vez que eu chamar essa função aqui before each, nos meus testes, o contador vai ser incrementado. Contador aqui, tá? Eu vou colocar aqui o contador deve ser igual a 1. E aí aqui dentro eu vou criar minha spec. Vou chamar a minha função, na verdade meu contador, E aí, no caso eu quero comparar, deve ser igual, Eu vou usar aqui o to equal. Então, esse teste aqui vai dar verdadeiro, porque toda vez que eu for executar esse it bem aqui, significa que esse método bem aqui, before it, vai ser executado. Então, se ele for executado, o meu contador não vai ser mais 0, vai ser igual a 1. Vamos chamar ele aqui dentro para ver se ele passa o meu before it. Para ver se isso vai dar, tem que ser igual a 1, Então vai passar esse teste aqui. Deixa eu ver.
before each, o contador deve ser igual a 1 usando a função before each. Então, deu certo. Certo? Por exemplo, se eu for chamar de novo ele aqui, ó, se eu for usar outro, vou chamar outro it aqui. Tá? Então, se eu chamar ele de novo aqui, significa que ó, aqui ele vai ser chamado uma vez e aqui vai ser chamado de novo. Então, o before each, ele executa toda vez que a spec é executada. Então, before each significa antes de cada um. Antes de cada spec vai executar o que está dentro aqui desse método before each. Entendeu? Nesse aqui ele vai falhar, né? Porque ó, aqui vai ser 1 e aqui já vai ser 2. Ó. Spec 2 to equal 1. Então, ó, aqui ele esperava 2. Porque o contador deu 2. Então, se eu colocar aqui, vai ser igual a 2, vou mudar isso aqui. Aí ele passa. Os dois deram errado agora. Bora ver o que deu errado aí. Contador to equal 1. Só um ponto e vírgula aqui já resolve o problema. É só colocar o ponto e vírgula aqui e executar direto aqui, não executa lá no browser, não pode dar errado. Os dois. Ó, ele tá dando esse errinho. Ó, agora foi. Ele tá dando um bugzinho aqui. Mas é isso aqui mesmo. Então, para cada vez que eu tenho um it, ele vai executar tudo que tem dentro do meu before. Né? A outra função que a gente tem é o after each. É a função JavaScript global do Jasmine que é executada depois de cada teste. Então, lá a gente executava... antes de cada teste, a gente executava aquele método lá, contador mais 1. Se eu chamar o after each e pedir para ele decrementar ao final, o próximo before each vai ser 0. Então, vamos ver como é que fica isso na prática aqui. Eu vou criar aqui o meu after each. After each. Spec.js after each. E eu vou copiar esse daqui, que é só pra gente que eu vou dar uma continuada. Então, ó, eu vou executar o before aqui e eu vou colocar o after each. Também vai receber uma function aqui, fecho. E ao invés dele, eu vou executar assim. Quando ele for executar before each, ele vai incrementar mais 1. Se depois o after each, ou seja, depois que ele executar um outro caso de teste, eu quero que ele volte para ser 0. Então vai ser assim, ó, executou esse, ele incrementa 1. Certo? E aí, só que ao final ele volta e incrementa 0 de novo. Né? Então, ó, sempre vai ser equal to 1. Ele sempre vai ser equal 1 porque ele executa esse primeiro e depois ele executa esse. Né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Esse daqui vai dar erro. Né? Porque nunca vai ser igual a 2. Ele sempre vai ser 1. Ó. Vamos chamar ele aqui. Beleza, deu erro, porque ele nunca vai poder ser 2. Por quê? Ele começa com 0, né? E aí ele executa isso daqui. Então, antes de começar, ele incrementa 1. Beleza, incrementou 1 e aí esse aqui vai ser verdadeiro.
Depois que ele executou isso daqui, ele vai executar isso daqui. Ou seja, volta a ser 0 de novo. E aí quando ele for executar o próximo, ele executa isso aqui de novo, volta a ser 1. E aí depois, no final, volta a ser 0. Então fica alternando entre 0 e 1, 0 e 1, né? Nesse caso aqui nunca vai ser 2, entendeu? Então tem que colocar 1 aqui, tá? Às vezes está dando aquele errinho lá, pessoal, quando ele não executa, ó, isso daqui. Quando ele executa fora da ordem, o contador deve ser igual a 2, o contador deve ser... Ele tem que executar primeiro isso daqui e depois isso daqui para dar correto, ó. E ele tem esse probleminha de sincronismo aí. Eu não sei como resolver. Aqui, ó, tem que executar 1, deve ser igual a 1. Então, se ele executa isso daqui primeiro, vai dar erro, tá? E esse daqui. Bora ver. Vou colocar aqui o ponto e vírgula também. Agora, quando ele executa fora de ordem, os its aqui, as nossas expectations, esse dá um erro, né? Porque se ele executa fora da ordem, o contador aqui pode ser chamado primeiro ou esse daqui. E é justamente nesse daqui que está dando problema. Só comentar ele aqui para parar de dar. Porque a hora ele executa fora de ordem, a hora ele executa na ordem. É isso dá problema. E resolve o problema.